Muito bem, parabéns às mamães. Deus abençoe a vida de cada mãe essa noite. E eu quero ler com vocês o Salmo 139, salmo que nos faz refletir não somente o amor de mãe, pelo qual Deus usa para dar a cada um de nós o presente da vida, mas refletir justamente o amor do nosso Deus que nos dá a vida como um presente. Salmo 139, um salmo de Davi. Ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. E suba aos céus e lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará, tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida eu estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem dera destruísses os perversos, afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra mim, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio ou no ventre de minha mãe. Existe algo profundamente misterioso e sagrado no início da vida humana. A ciência, ela descreve processos bem interessantes na perspectiva biológica, na questão de mostrar ali, inclusive, as células hoje, nós podemos, inclusive, até isso, observar, pois temos condições de utilizar um microscópio hoje. Davi não tinha esse privilégio. É verdade que a ciência nos traz informações de DNA, de batimentos cardíacos do ser humano ainda bem informe, mas nenhum microscópio consegue explicar plenamente o grande mistério da vida.
Eu já acompanhei dois ultrassons da minha esposa e eu não encontrei nenhum médico que descrevesse o mistério da vida, podendo enxergar talvez com uma maneira muito, aliás, talvez não, enxergando com mais clareza aquilo que Davi sequer teve o privilégio de observar. Mas nunca vi um médico, uma médica descrever com tanto reconhecimento, com tanta beleza, com tanta poesia, com tanta graça, esse mistério da vida formado no ventre de uma mãe. Não sei se vocês, mulheres que estão aqui, são mães, quando fez o seu ultrassom, pôde ouvir da sua médica, do seu médico, ao falar, ao descrever ali o primeiro ultrassom do seu filho ou da sua filha, como Davi descreve a ele mesmo sobre o mistério da vida sendo formado no ventre da mãe. Eu acho isso aqui profundamente lindo, maravilhoso, espantoso. E eu não vi até hoje alguém descrevendo como o Salmo 139 descreve a vida humana sendo formada de uma beleza tão grande assim. Às vezes vamos até apressadamente no ultrassom e a única informação que às vezes a gente quer saber se é menino ou se é menina. Não é? E aí, é menino ou é menina? Calma. A médica tem que cumprir o protocolo dela de observar se está tudo bem. E a gente só quer saber o sexo, né? E ela está lá observando cada detalhe do ponto de vista ainda clínico, tem uma observação muito minuciosa. Mas a gente deveria, naquele momento do primeiro ultrassom, tá aí uma dica para as meninas, as mulheres que um dia forem mãe pela primeira vez. Para a tela. Contemple o que Deus está fazendo no teu ventre. E glorifica a Deus. E reconheça que aquela criança que está sendo formada ali é obra desse Criador. Porque isso aqui é um grande milagre, é o start da vida. O ventre materno é um dos lugares mais sagrados da criação. É ali que Deus, de forma até silenciosa, forma ali as primeiras histórias, os primeiros sonhos. Ali Deus talvez já começa a escrever as vocações, os futuros, percebidos já por Deus, e o salmista vai dizer, tu me teceste no ventre de minha mãe. E a imagem aqui é muito bela, Deus como um artesão, um bordador paciente, costurando a vida dentro da mãe, dentro do ventre materno. E aqui, eu quero destacar para vocês esta palavra pela qual é a razão de nós celebrarmos esse dia, ainda que de forma muito mais comercial, mas eu quero trazer a perspectiva bíblica sobre isso. Eu quero destacar essa palavra mãe, que aparece aqui no texto. E olha que interessante, na língua hebraica, a palavra mãe, ela significa, em hebraico, em. E em, é bem isso aí, mãe, em, no hebraico. Em está muito próximo de uma outra palavra, se, que é im. Inclusive, são as mesmas letras. No hebraico vai mudar apenas ali as pontuações. Mas é muito próximo, em e im. Mãe e se. E olha que interessante. A mãe representa este ser, talvez da existência. Porque aqui na língua hebraica, essa proximidade sonora, talvez até simbólica, tem algo muito sugestivo de que a mãe é a possibilidade da existência. Por isso, ser e mãe são tão parecidos. Mãe é a possibilidade da vida. Mãe é a possibilidade do amanhã. Mãe é a possibilidade do futuro, porque sem mãe não há vida. Se houve uma mãe, é porque houve uma continuidade. Se houve uma mãe, é porque houve uma história, houve uma esperança. E por isso, quando nós celebramos esse dia, mais do que celebrarmos aqui de forma emotiva, dando abraços e parabenizando cada mãe, quem sabe essa noite também seja uma oportunidade de celebrarmos a nossa própria vida, nossa própria existência. Sim, a sua vida, a sua existência deve ser celebrada. Tem um teólogo que eu gosto muito, ele é católico, mas eu gosto muito de ler os livros dele, o François
François Varillon. François Varillon, ele descreve, só um parênteses aqui, ele descreve o significado do amor sacrificial, descrevendo João de uma maneira muito linda. Se vocês quiserem algum livro de indicação dele, eu encaminho para vocês. Me peça no privado. Mas ele tem uma frase que diz assim: a vida não é um objeto que possuímos, é um dom, é um presente que recebemos. Não é um objeto. Você não pode receber o presente da vida como um objeto. Como um presente de Natal, que você faz festa às crianças, né? Vamos lembrar o presente de Natal, quando as crianças ganham. Nossa, aquela expectativa para saber o que é aquele presentinho debaixo da árvore lá. Aí abre, vê o que é, brinca até um pouquinho, daqui a pouco o presente está ali, esquecido, abandonado, né? E vamos para o próximo Natal. A vida não é um objeto, não é um presente assim, que você ganha de qualquer jeito. A vida, ela merece ser vista com um valor devido. E você deve pensar assim, Regis, mas você não sabe como que é a minha vida. Não sei, é verdade. Quem sabe é Deus, mas em todos os casos, diante de qualquer circunstância, por mais desfavorável e difícil que seja para você, eu gostaria que você tivesse um olhar mais simpático para a sua vida, para a sua existência. Pois ela, apesar de tudo, e ainda que a sua circunstância hoje seja muito difícil, eu quero que você comece a contemplar a tua vida como um grande presente. Como Davi fez. Porque talvez tenhamos nos acostumado tanto com a vida que a gente esqueceu o seu caráter de presente, de dom. E hoje eu quero refletir aqui no Salmo, e talvez até fugindo um pouquinho dele, indo ali para Lamentações e Isaías. Eu quero refletir pelo menos 3 dimensões de como a vida é um grande presente para nós. E o primeiro deles é que a vida é um milagre recebido, não um direito conquistado. A vida é um milagre que nós recebemos, não um direito. Davi, ele contempla aqui sua própria existência. E ele percebe algo que não é comum, não. Antes que ele tivesse consciência de si mesmo, ele descreve aqui que Deus já o conhecia. Olha só. Antes dele ter consciência de quem é ele, Deus já o conhecia. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Eu rodei um vídeo no começo, antes de começar o culto. Não sei quem prestou atenção, mas ele está na internet. É um vídeo desses que mostram os ciclos da gestação. E vocês sabem como é maravilhoso acompanhar os ciclos da gestação. Mas quem aqui tem consciência desse tempo da sua existência? Quem consegue se lembrar do tempo que estava no ventre da mãe? E Davi vai dizer assim, eu não lembro bem desse tempo não, eu nem me conhecia, mas os teus olhos já me contemplavam. O Senhor já me conhecia. Como não tratar a vida como um presente? Se quando aquilo que estava acontecendo na escuridão do ventre, havia plateia. Havia um Deus te assistindo. Antes de tua mãe mesmo tocar as suas mãos em você, Deus já te contemplava e Ele mesmo formava você no ventre da sua mãe. Como não engrandecer um Deus que nos dá o presente da vida, e não só o presente da vida, mas também presta atenção em cada um de nós. A vida humana não é um acidente, é um projeto lindo, maravilhoso, uma dádiva de Deus assistida pelo próprio Deus, não é produto do acaso cego, não é mera combinação química, ela nasce de um olhar intencional do próprio Deus para cada um de nós. Como não reconhecer a beleza da vida? Em tempos onde nós temos aí o valor de cada ser humano sendo mensurado pela sua capacidade de produzir, pelo quanto que ganha, pelo quanto que é nas redes sociais, pelo seu desempenho, a utilidade que tem no mercado, o Salmo 139 vai afirmar que o nosso valor antecede a nossa existência neste mundo. Antes de sermos qualquer coisa aos olhos deste mundo, Deus já nos dava o devido valor.
Você tinha valor e tem valor. E você teve valor quando ainda era imperceptível no ventre de sua mãe. Mas você já tinha valor. O ser humano moderno, ele sofre porque acredita que precisa merecer existir. Esse é o sofrimento do ser humano. Ele quer achar um mérito pela sua existência. E isso traz angústia, traz necessidade de amor, de ser amado, traz necessidade de afirmação. Mas olha que coisa linda. A palavra de Deus nos lembra que a existência já é graça antes de qualquer mérito. A tua existência já é graça. A mãe, aqui, é uma lembrança viva dessa graça. Porque ninguém gera a si próprio. Ninguém. E a mãe é uma lembrança viva desta graça de Deus. Todos nós, cada um de nós, começamos muito frágeis, dependentes, carregados no ventre de alguém. Mas era muito frágil. Quem viu o vídeo ali viu que os primeiros dias, tão frágil é que pode acontecer um aborto espontâneo. Pode. E passa aquela fase, a gente já ganha uma chance maior e melhor. Mas pode acontecer. Eu lembro do nosso filho Rafael, médico nos dando uma notícia que nos arrasou. Olha, vocês têm mais de 90% de chance de sofrer um aborto. Teve descolamento de placenta. E eu quero preparar vocês. Mais de 90% vocês podem perder esse filho. É isso, eu preciso dar essa notícia para você. E a gente olhava aquela imagem do ultrassom, parecia uma maçãzinha pendurada assim no cacho, só um filetezinho parece segurando ali na placenta. E a gente só tinha a dizer para Deus, Deus, é o Senhor que está tecendo essa vida, o milagre da vida é teu. Mas somos tão frágeis, sabe, eu não briguei com Deus, naquele dia eu lembro que eu pude falar para Deus, Senhor, como somos frágeis, como é que pode? A gente mal começa a vida e a gente é assim. Mas olha só, é diante desta fragilidade talvez que o orgulho humano é desmontado, porque nenhum de nós podemos dizer que chegamos a este mundo de qualquer jeito, por um acaso, ou sozinhos. Tem aqueles, principalmente na fase da adolescência, quando vai brigar com a mãe ou com o pai, diz, eu não pedi para nascer, né? Assim, é verdade, não pediu mesmo. Foi um dom. E ter vindo a este mundo foi um grande milagre. Quantas pessoas perdem a vida antes do nascimento? Quantos? Não chegou, não veio. Por alguma razão que se explique ou não, o Rafael não poderia não estar aqui. E aí? Mas está, mas qualquer um de nós, você e eu, poderíamos não estar aqui. A vida é um grande presente. Talvez você tenha perdido essa capacidade de se maravilhar com a vida. Tudo virou rotina, tudo virou pressa, agenda, dinheiro, cansaço, trabalho, isso e aquilo. Pare um pouco, faz como Davi. Pare um pouco. Deus nos chama hoje a voltar a esse espanto, o espanto de Davi. Uau, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Respirar é um milagre. Existir é um milagre. Ter sido amado antes mesmo de nascer é um milagre. Segunda questão que eu quero destacar é que a vida é conhecida e acompanhada por Deus. Quem realmente conhece você? Pense nisso por um instante. Quem realmente conhece você? Qual é a pessoa que melhor conhece você neste mundo? Se você pudesse citar alguém, pensa aí. Pessoa que você fala assim, não, essa pessoa eu garanto, me conhece. Quem? Talvez sua mãe? Talvez para outros já é o seu cônjuge. Um amigo muito próximo, do qual você conversa de tudo. Quem? O que essa pessoa sabe a seu respeito? O que ela sabe a seu respeito?
Pensem um pouquinho. Seu nome, seu jeito, os seus gostos, os seus medos, os seus sonhos, suas manias, aquilo que te traz alegria, talvez alguns dias de dores que você deixa bem escondido, quase ninguém sabe de algumas dores, mas talvez essa pessoa saiba. Assim, olha, mesmo que essas pessoas que mais te ama, ela não te conhece plenamente. E você sabe disso. Porque existe, sempre vai existir, uma parte da nossa vida que é inacessível. Sempre. Pensamentos que nunca verbalizamos. Nunca. Inseguranças que carregamos no nosso silêncio. Memórias que escondemos, às vezes até nós esquecemos. Aquelas lágrimas que foram choradas num dia que ninguém viu. Perguntas que você nunca teve coragem de fazer, mas você carrega no teu coração. Talvez outras coisas estão ainda muito inacessíveis. E hoje, quando a gente fala em conhecer alguém, é tão superficial, já viu isso? É tão superficial. Ah, eu conheço tal pessoa. Que tu conhece de tal pessoa? Seu perfil no Instagram? Dia que ela nasceu? Conhece as histórias postadas? Talvez alguma opinião dela, política? Isso não é conhecer alguém. Não é. Nós sabemos muito pouco a respeito de alguém. Muito pouco. Quer ver? Olha para alguém que te conhece. Vai lá. Olha aí para alguém que te conhece. Ou que você conheça. Olhe bem. Olhe bem nos olhinhos dessa pessoa. Você realmente conhece ela? O que você sabe a respeito da vida dessa pessoa que você está olhando? O que você sabe? Olha para ela. Pode olhar aí para a pessoa que você conhece aí. Você conhece o maior sofrimento da vida dela? Você é capaz de descrever neste momento qual é o maior sofrimento dessa pessoa? Qual é? Qual é a sua maior alegria? Qual é o dia que ela mais se alegrou na vida? Você conhece o choro dela? Você já viu essa pessoa chorando? Essa pessoa que você diz conhecer, você já viu ela chorando? Você sabe pelo que ela chorou? Você chorou com ela? Você já se alegrou por ela? Você já ouviu alguma inquietação do coração desta pessoa sem tentar explicar, justificar, responder e suportou ficar com ela? Apenas ouvir e permanecer ao lado dela? Você já sofreu por essa pessoa? Eu volto a perguntar, você realmente conhece ela? Por quem você é conhecido? Quem te conhece tanto assim? Para quem você se abre? De tal maneira que essa pessoa é capaz de, num único olhar, perceber realmente quem é você e como você está. Na Bíblia, conhecer é muito mais do que a gente ter informação de alguém. De novo, uma palavrinha hebraica aqui, a palavra yadá, no hebraico, tem uma profundidade. O hebreu ele se comunica com o corpo também. Ele fala das suas vísceras, ele fala com o corpo. E para o hebreu não tem como ser diferente. Conhecer é conhecer intimamente, é conhecer de relacionamento, é conhecer de profundidade. Para relacionamentos conjugais é conhecer sexualmente também. Talvez é a parte que descreve ainda mais intimidade entre dois seres, de se conhecer tão profundamente que são capazes de se unir uma só carne. E sim, a Bíblia fala de relacionamento sexual ali como intimidade, capacidade de conhecer e sentir um ao outro tão próximo. Olha só, a quem nos damos esse valor tão íntimo? A quem?
Deveria ser algo muito sagrado, precioso, guardado por nós para entregar para uma única pessoa realmente. Então, conhecer alguém assim dá trabalho, exige tempo, exige conversa, exige tantas coisas. Então, vamos falar assim, no campo das relações humanas, quem poderia melhor nos conhecer seria nem o pai nem a mãe, seria o cônjuge. O cônjuge, tá? Que teria acesso íntimo mais profundo conosco. Não tendo cônjuge, talvez aí sim, vamos falar dos pais. E a gente sabe do valor dos pais, aquela mãe, né, que só com um olhar já saca, não tá bem. Deve estar com febre, quer ver? Tá com febre. Olha só. Toma um chá, meu filho, né? Feliz dia do toma um chá, meu filho, né? Então, é isso. A mãe, ela vai conhecer talvez alguém assim com tanta profundidade. No entanto, nenhum desses conhecimentos tem a capacidade de nos conhecer tanto quanto Deus nos conhece. Por isso, Davi começa o Salmo 139 dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Quem conhece é Deus. Tu, Senhor, me sondas e me conheces. Deus não apenas sabe coisas sobre nós. Não é uma questão de Deus ter informações a teu respeito. Eu sei o que você fez no verão passado. Não é só isso. É Ele te ver tão profundamente que Ele conhece a tua identidade antes mesmo que os outros a reconheçam. Agora sim ficou. Talvez ao descrever essas palavras, Davi ele se lembrasse de quando o profeta Samuel ele chega à casa do seu pai Jessé para ungir o futuro rei de Israel. Todos os filhos foram ali apresentados, menos Davi. Menos Davi. E os irmãos passaram diante de Samuel, fortes, impressionantes, estavam ali, né? Todos mostrando a sua experiência, mas Davi ficou lá no campo cuidando das ovelhas. E aí o próprio pai parece não ter considerado Davi importante o suficiente para estar naquela ocasião com o profeta Samuel. E Samuel precisou perguntar: acabou-se os filhos? E Jessé vai responder: olha, talvez até como alguém que se lembra de um detalhe assim esquecido, tem mais um, mas ele está no campo. Mas tem mais um, chama ele. Chama ele. O pai esqueceu Davi, a família não percebeu Davi, mas Deus via Davi no campo. Deus via Davi no campo. E enquanto ninguém prestava atenção no pastor de ovelhas, Deus enxergava e conhecia Davi lá no campo. E talvez, não sei, ao falar aqui no Salmo 139, Davi tenha se lembrado disso. Tu me conheces profundamente. Quando os outros me esquecem, não sabe dos detalhes da minha vida, não sabe das minhas virtudes e nem dos meus vícios, o Senhor me vê lá no campo. Lá no campo. E talvez seja por isso que Davi escreve com esta convicção: tu me sondas e me conheces. Porque Davi aprendeu algo cedo, que é possível ser ignorado pelas pessoas, até mesmo pelo seu próprio pai, e ainda assim ser plenamente visto por Deus. Ele nos conhece por inteiro. Ele conhece o que mostramos e o que escondemos. Conhece nossas palavras. Salmo 139, 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele conhece nossas palavras. Ele conhece nossos caminhos. Sabes quando me assento e quando me levanto. Ele conhece os nossos pensamentos. De longe penetras os meus pensamentos. Verso 2. Ele conhece, portanto, nossas dores secretas. Ele conhece os dias em que sorrimos por fora, mas por dentro estamos chorando. Ele conhece. Quando os outros acham que estamos nos alegrando de tanto rir, contar piada e jogar conversa fora, Ele conhece a dor que estamos sentindo lá dentro. Ele conhece o nosso futuro. Verso 16, todos os meus dias foram escritos no teu livro. E a Bíblia inteira vai falar para nós de um Deus que nos conhece.
próprio Jesus, em Mateus 10, 30, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. João 10, eu conheço as minhas ovelhas. E o profeta Isaías vai dizer em Isaías 43, 1, eu te chamei pelo nome, tu és meu. Então isso significa que Deus não se relaciona conosco de forma aleatória, genérica. Ele conhece cada um. Cada um, gente. Como é que pode? Mas são mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, fora os que já morreram e os que estão ainda por vir. Mas ele identifica um por um. Identifica você. E te percebe. Sabe, queridos? Deus nos percebe. E o oposto de amor não é ódio. É indiferença. Pessoa que te odeia, no fundo você pensa assim, eu acho que essa pessoa já me amou um dia. Porque se ela não gostasse realmente de você, ela não te odiaria, ela te ignorava. Não é verdade? Porque talvez o oposto de amor não é ódio, é indiferença. Mas nós não temos um Deus indiferente. Não temos. Nós temos um Deus que se importa. Um Deus que percebe cada um de nós. O Salmo 139 revela esse Deus que não é indiferente, mas é um Deus de amor. O Deus que vê, que percebe, que acompanha. Poucas pessoas conhecem alguém como uma mãe conhece um filho. Mas uma mãe ela vai perceber ali talvez um silêncio diferente. Um olhar um pouquinho abatido. Se você está febril ou não, uma preocupação escondida, aquela lágrima que está disfarçada, a mãe vai perceber isso. Aquele sorriso que não convence, ela olha assim, não adianta não. Eu sei que você não está bem. Mas mesmo a mãe, te conhecendo assim, ela ainda é imperfeita no que diz respeito a te conhecer plenamente. Mas nós temos um Deus que conhece cada um de nós, muito mais que uma mãe conhece um filho. Veja, e eu não estou falando pouca coisa, você sabe o quanto uma mãe conhece um filho, mas nós temos um Deus que conhece muito mais. Desde o ventre até a velhice, Deus vê, conhece, te acompanha e sustenta você por toda a vida. Não sei se você chegou essa noite aqui com essa sensação de o mundo estar indiferente a você. Talvez uma sensação de solidão, de indiferença. Cercado por muitas pessoas, mas profundamente desconhecido por elas. E o Salmo 139 quer nos lembrar, você não está invisível diante de Deus. O Senhor conhece a sua história, as suas lutas silenciosas. O Senhor conhece as suas orações, até aquelas que você não conseguiu dizer para Ele. Ele te conhece. E mesmo conhecendo tudo, inclusive as tuas falhas, Ele continua te amando. Quem é capaz disso? Às vezes a gente se decepciona com alguém. Falou daquele jeito comigo. Tinha que ver. Aquela pessoa me decepcionou. Eu pensava outra coisa dela. Pronto, a gente já faz disso uma razão de romper relações. Deus conhece cada uma das tuas características negativas, cada um dos teus vacilos. Quando você odiava a Deus, quando você virava as costas para Ele, quando você tratava Ele com indiferença, Ele já sabia. Ele sabia a natureza do nosso coração peludo. E sabe o que Ele continuou fazendo? Te amando. Se importando comigo e com você. Quem é capaz disso? Quem? Nós sabemos que nós não somos. Na primeira vacilada, pisou no calo, pronto. Já somos capazes de romper relações ou já de mudar o ânimo com a pessoa, não é assim? Dá aquele desconforto, pronto. A gente já não quer ser mais aquele amiguinho tão feliz, já não quer convidar para todas as festas, já não queremos a companhia sempre. Talvez suportamos, mas Deus não age assim. Quem faz isso por nós? De conhecer todas as nossas mancadas e ainda desejar estar conosco. Eu encerro com esse terceiro ponto, dizendo que a vida é sustentada pelas misericórdias de Deus. Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Amanhã de manhã, quando você acordar, sabe o que vai ter acontecido além do sol nascer ou não? Ou do dia começar e você notar que está respirando?
as misericórdias do Senhor estão novinhas em folha à tua disposição. Grande, diz Jeremias, é a tua fidelidade. Ah, mas grande mesmo. E Isaías 49:15 vai dizer: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que teve no ventre? É isso que ele quer dizer. Que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esquece dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. E aqui novamente, eu quero trazer de novo as palavras hebraicas que nos ajudam a compreender melhor ainda esses dois versículos. Porque a palavra para misericórdia é Raim. Essa palavra, ela tem como raiz a palavra Rerem. Sabe o que é Rerem? É ventre materno. Misericórdia, Raim, é uma palavra de origem de ventre materno. Pare para pensar um pouquinho o significado da palavra misericórdia. Porque na lógica, misericórdia não é sentir pena de alguém. Misericórdia é um amor visceral, é um amor profundo, é um amor protetor, é um amor gerador de vida. Todas as vezes que você ouve que Deus tem misericórdia de ti, sabe o que Ele está dizendo? O que a Bíblia está dizendo? Ele é capaz de pegar você, pecador, pecadora, eu, pecador, e gerar vida. Nós que com os nossos pecados geramos morte, nós que com as nossas falhas somos capazes de destruir, de fracassar, de acabar, de arrasar, Deus com as suas misericórdias é como se colocasse num ventre de esperança. Por isso a ideia do ventre materno, porque se é um ventre masculino, para nós não significa absolutamente nada. Mas ventre materno a gente sabe o que significa. É possibilidade de vida. Misericórdia é possibilidade de vida. É o amor que acolhe. É o amor que protege a fragilidade, é o amor que reconhece as limitações. Por isso, Davi vai dizer em outro salmo: Senhor, tu sabes que eu sou pó, mas tu és soberano. Mas as misericórdias do Senhor é capaz de perceber este pó que somos. E Ele nos acolhe, mesmo sendo tão frágil, Ele nos sustenta. Mesmo que a criança consiga, às vezes, perceber a sua fragilidade e dizer, eu não consigo, Deus vai nos acompanhando, nos conhecendo e nos ajudando. E aí, eu vejo que, de novo, a própria palavra, a própria linguagem hebraica aproxima novamente essas palavras mãe, ventre, misericórdia, compaixão. Como se Deus estivesse dizendo, vocês querem entender o meu amor? Olhe para o amor de uma mãe por seu filho. Olhe. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, das suas misericórdias lá do ventre. Mas ainda que esta misericórdia materna vier a esquecer dele, todavia, a minha misericórdia eterna não esquecerá dele. É isso que Deus está querendo dizer, porque Ele sabe o valor do amor de uma mãe. E Ele valoriza aqui nesta palavra, uma mãe. Veja, pode uma mãe, mas se esta mãe chegar a este ponto de esquecer, eu não. É isso que Deus quer dizer. O meu amor é ainda maior. Mesmo que o impossível acontecesse, mesmo que uma mãe esquecesse seu filho, eu jamais esquecerei. E isso significa que as misericórdias de Deus não são temporárias, não são ocasionais. Elas têm esta capacidade de se renovar a cada manhã. A cada manhã. Não tem fim. Por isso, quando você falha, misericórdia. Quando você cai, misericórdia. Quando você fracassa, misericórdia. Quando você olha para os teus fracassos, olhe para Deus e lembre-se, misericórdia. Quando você acha que tudo acabou, lembre-se, para Deus ainda há misericórdia. Varilon, quero citar novamente, Deus não nos ama por utilidade,
desempenho ou mérito, mas porque o amor faz parte da natureza divina. Deus, Ele não te ama pela tua competência, por aquilo que você é capaz de fazer para Ele. Não. Ele te ama e ponto. Ele te ama e ponto. É assim que Davi via o amor de Deus. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja bem ferido, bem machucado nos relacionamentos neste mundo. Desacreditado de que alguém possa te amar, te compreender. Mas essa noite o Senhor quer te lembrar que as misericórdias dele por você não têm fim. Ele te ama. Porque ele te formou no ventre. Ele te carrega e te sustenta a vida toda. O amor dele não diminui diante das suas fraquezas. O amor dele não acaba diante dos teus fracassos. Porque o Deus da vida também é o Deus das misericórdias eternas. Amém? O Deus da vida é o Deus das misericórdias eternas. Quero orar com você. Quero que você feche os seus olhos. Senhor, que precioso este salmo. Hoje, no Dia das Mães, nós celebramos também o Deus da vida, o Deus que nos conhece, o Deus que não trata a vida como algo banal, o Deus que não trata a vida como rotina, produção, carreira, desempenho, porque a vida para ti, Senhor, é um presente sagrado e nós recebemos de tuas bondosas mãos e reconhecemos esta noite, Senhor, e queremos hoje, convidados por este salmo de Davi, voltar a este espanto e ao olhar para a nossa própria existência dizer obrigado, Senhor. Obrigado pelo presente da vida. Talvez essa seja a nossa melhor expressão de honrar o presente da vida,